Pessoal, muito bem-vindos. Prazer falar com vocês. Aqui no canal do PR Academy é minha primeira oportunidade, mas eu sou o Dr. Pedro Reis, sou sócio fundador aqui do Pacheco Reis Advogados. Estamos aí com esse novo projeto que eu espero que esteja agregando muito a vocês. A maior parte da equipe já fez vídeos aqui para o PR Academy, vídeos super interessantes. A gente realmente está tentando entregar bastante do conteúdo e do know-how nesse processo todo que nós tivemos na advocacia aqui no canal do PR Academy. Hoje eu trouxe um tema para vocês que é um tema que está muito em voga. Na verdade, tudo que envolve inteligência artificial atualmente está muito em voga. E o que a gente vê de um certo terrorismo nas redes sociais é o ressoamento dessa pergunta, né? Se a inteligência artificial vai substituir o advogado ou se vai acabar com a profissão do advogado. Vem comigo que eu vou tentar dar uma clareada na cabeça de vocês a respeito desse assunto. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é que a inteligência artificial ela já é uma realidade na advocacia. Ela já está presente tanto nos tribunais quanto na vida dos advogados, em maior ou menor grau, em maior ou menor eficiência. A gente vê que existem várias ferramentas de inteligência artificial já se difundindo por aí. Muitas delas são basicamente white labels de ferramentas que a gente já conhece. Então, muitas vezes uma determinada marca do mundo jurídico fala que tem uma ferramenta de inteligência artificial dentro do seu ecossistema que nada mais é que um GPT com algumas configurações, né? E vários advogados já fazem uso das ferramentas de inteligência artificial. A questão é que tipo de resultado tem se atingido, se aquele profissional tem ou não trabalhado de maneira eficiente, né? E se a produção ou o trabalho que ele dá para a inteligência artificial fazer, se aquilo está tendo um output correto, um resultado correto, uma entrega correta de trabalho da inteligência artificial. E o que seriam as potencialidades da inteligência artificial dentro da nossa área, né? Na minha concepção, listei algumas aqui que a gente pode dizer que são as principais ou aquelas que a inteligência artificial tem perfeitas condições de nos entregar muito bem feito, tá? Elaboração de relatórios processuais. Eu sempre falo, e aqui internamente a gente tem um procedimento para elaborar os relatórios através da inteligência artificial, que isso não dispensa a leitura do processo do advogado, porque a gente sabe que tem um certo feeling humano e dos atos do processo que não podem ser substituídos por uma leitura fria de inteligência artificial. Mas não se enganem, ela surpreende bastante. A IA, ela entrega para nós, às vezes no relatório, coisas que na nossa leitura a gente não se atentou. Então o ideal aqui é fazer uma conjugação de ambas. Eu sempre falo para primeiro pede o relatório da inteligência artificial, deixa ela fazer o relatório dela, faça a leitura desse relatório de forma inédita, digamos assim, na sua cognição, e depois você analisa o processo. Por quê? Analisando o processo, você já vai ter um aprisionamento cognitivo daquilo que você leu no relatório da inteligência artificial e você vai poder validar aquelas informações no processo, até mesmo para você eventualmente corrigir algum deslize. E a IA, como a gente vai ver no finalzinho do vídeo, ela erra bastante. Análise de vários documentos, né? Eu acho que em algumas situações a gente acaba precisando trabalhar com um número muito grande de documentos, a gente precisa buscar informações, então construir determinados textos ou determinados raciocínios com base em documentos. E a IA é muito boa para isso. Você consegue colocar os documentos na plataforma e ela consegue, de certo modo, interpretar esses documentos e incorporar eles no uso de um determinado caso, tá? Depois a gente vai também voltar nesse assunto, porque a IA não faz isso sozinha, não adianta jogar os documentos lá sem contexto. Contexto é a chave mestra da inteligência artificial, é o sweet spot, aquilo que você tem que dominar. Se você não der contexto para a inteligência artificial, ela, ao final e ao cabo, ela não te entrega nada. Mas dando o contexto, explicando o que você precisa extrair dos documentos, ela também consegue executar esse trabalho muito bem. Mind map dos processos e atendimentos. Processos, quando eu digo processos judiciais mesmo. Se ao invés de você quiser um resumo, você quiser um mind map, fazer um mapa mental do que aconteceu naquele processo, o que a inicial alegou, o que a contestação alegou, quais foram os atos do juiz, às vezes para uma visualização melhor, tem pessoas que preferem essa visão cartesiana do processo, pode ser interessante, é possível também pedir a inteligência artificial para fazer isso.
e também dos atendimentos. Então, os mind maps podem ser do processo, podem ser de determinados atendimentos, afora algumas inteligências artificiais, até especializadas, que transcrevem atendimentos, fazem resumos de atendimentos, né? Eventualmente, com mais tempo, a gente pode abordar isso aqui no canal. E eu coloquei um ponto aqui, um item que é muito importante. A gente precisa, pessoal, conhecer as aptidões de cada engine ou de cada ferramenta, né? O que eu quero dizer com isso? Ferramentas de inteligência artificial não é tudo igual. O mais famoso, com certeza, é o ChatGPT, e eu costumo dizer que o ChatGPT é um storyteller. Ele é o que melhor conta histórias, ele é o que melhor escreve, ele foi o mais exposto de todos, e ainda é, o mais exposto de todas as ferramentas à linguagem humana. A inteligência artificial é disruptiva por várias razões, tá? Mas a tecnologia, ela sempre pensou de forma binária, ela sempre se comunicou através de códigos, através de algoritmos, um raciocínio quase que lógico, matemático e apenas. Todos os sistemas que a gente está acostumado, um sistema de celular, um sistema de computador Windows ou Mac OS, basicamente ele é um sistema, claro, de muitas comunicações internas, mas como ele se comunica, como um aplicativo comunica com o outro para ele te entregar um determinado resultado. Basicamente isso é códigos que sim fazem uma interlocução de forma binária. A inteligência artificial é talvez a primeira vez na história humana que com eficácia e com profundidade a tecnologia se comunica na mesma linguagem do ser humano. E aí, obviamente, pode se comunicar em inglês, em português, né? Enfim. E o GPT, por ele ter tido uma alta exposição, ele é a ferramenta mais usada, ele é a ferramenta que está há mais tempo no mercado sendo desenvolvida também, é onde tem, talvez, não vou afirmar aqui para não ser leviano, mas com certeza é uma das IAs que tem maior investimento. Enfim, para a escrita o GPT é maravilhoso. Mas será que ele é o melhor para todas as tarefas? Para a nossa atividade, por exemplo, e para isso tudo que eu comentei com vocês, não só análise de processos, relatórios de atendimento, mas para fabricação de peças processuais, tem certas situações que eu prefiro usar o Gemini, ou Gemini, né, que também chamam disso, que é a inteligência artificial da Google. Muito eficiente, muito integrada com o Google como algoritmo de pesquisa, e é uma IA que está muito bem refinada para fazer pesquisas na web. Eu percebo que quando eu dou uma tarefa para o GPT que ele precisa pesquisar na web, a pesquisa dele é muito aleatória. Às vezes ele acerta bem, mas depende do tipo de pesquisa que ele precisa fazer. O Gemini ou Gemini, eu prefiro falar Gemini, então ignorem caso eu permaneça com esse termo. O Gemini é muito bom para fazer pesquisa e ele tem uma acurácia muito grande para fazer pesquisa. E aí, se a gente for pensar bem, todo mundo aqui deve usar Google diariamente, com certeza, né? Sempre que a gente faz uma pesquisa no buscador hoje em dia, a primeira resposta do buscador tende a ser uma resposta preferencial por IA. Algumas respostas já são tão buscadas que às vezes aparece ali uma resposta que é padrão. Mas passem a observar, sempre ali quando a sua pesquisa ela é uma pesquisa que não seja, digamos assim, muito genérica, a primeira resposta vai ser uma resposta de inteligência artificial. Ou seja, o Gemini é uma inteligência artificial que é muito bem treinada para pesquisas. E eu preciso entender disso. Eu preciso entender que o modelo hoje do ChatGPT que melhor elabora texto é o 4.0 ou 4O, que dentre os vários modelos lá. Ah, Pedro, mas já lançou o 4.5. Mas é como se o 4O ou 4.0, ele fosse uma versão mais amadurecida, ele é uma versão mais testada, que já esteve exposto ao uso humano por mais tempo. O 4.5 tem, nesse aspecto, muito menos tempo de vida. Então ele pode ter uma engine muito mais aprimorada. E eu acredito que tem, afinal é uma nova versão. Mas a versão anterior, para efeito de produção de texto, é uma linguagem, é um modelo, é uma engine melhor do que a 4.5, especificamente para esse tipo de atividade. Aí passo aqui com vocês com o ponto 2. Quais são os problemas mais comuns da IA? E o primeiro item A é o mais importante para vocês carregarem e não se esquecerem. A IA precisa de orientação. Tratem a inteligência artificial como se ela fosse um estagiário, só que com um desempenho infinitamente superior. Os estagiários são uma classe muito valorosa, né? Eu costumava brincar aqui no escritório que os fóruns não sobrevivem sem os estagiários. Se os estagiários fizerem uma greve,
os fóruns do Brasil inteiro param. Eu acredito que, de certo modo, a demanda do Poder Judiciário por pessoas, por estagiários especificamente, vai continuar grande, mas eu já vejo uma diminuição da procura de estagiários para escritórios de advocacia e para órgãos públicos que se adaptem ao uso de inteligência artificial. Por quê? No caso da inteligência artificial, você dá muito menos orientação que para um estagiário, porque eu não preciso explicar para a inteligência artificial quais são os elementos da responsabilidade civil, a IA já sabe, mas eu preciso dar o contexto de um determinado caso jurídico para que ela tenha condição de elaborar um texto. Então eu tenho que escrever, ou aqui muitas vezes no escritório eu faço até gravando, como se eu estivesse contando um caso para um estagiário ou contando um caso para um advogado. Isso já é suficiente para título de contexto para a inteligência artificial. E eu não preciso ensinar platitudes ou ensinar coisas que na minha cabeça são óbvias. O estagiário, você precisa ensinar o óbvio, senão ele vai levar um tempão para te entregar aquele trabalho. E o desempenho da inteligência artificial é muito melhor. Eu aqui no escritório, eu conheço 90% dos processos e participo com orientações nesses casos. Eu conheço 90%, mas participo talvez 75% de orientação nesses processos. Eu falo que hoje, por exemplo, se eu dei uma orientação prévia sobre um determinado caso, eu não preciso corrigir a peça, porque aqui a gente já tem orientação que as peças que são feitas com auxílio de inteligência artificial precisam ser revisadas pelos advogados, porque a inteligência artificial às vezes inventa as coisas ou confunde o contexto, isso é super necessário, mas se eu já disse qual seria a estratégia a seguir, e se a pessoa orientou a IA a fazer de um determinado caminho, eu sei que eu não preciso corrigir vírgula, eu não preciso corrigir concordância textual, concordância nominal, concordância verbal, nada disso, tudo vem perfeito na redação. E se o advogado optou por fazer uma peça, às vezes é um embargo de declaração que ele fala assim, tá tudo na minha cabeça, eu nem preciso de ajuda para fazer essa peça. Nossa orientação interna é, a gente tem um prompt feito para isso especificamente, vamos falar de prompt mais no final, e a gente coloca esse prompt com aquele texto produzido para a inteligência artificial fazer uma revisão e aprimoramento daquele texto. Ou seja, eu gastava tempo meu corrigindo coisas da nossa equipe que muitas vezes não eram por falha de estratégia, mas era por deficiência argumentativa, era por vícios de linguagem, esse tipo de coisa, pontuação, gramática, esse tipo de coisa que eu não preciso mais. Nesse sentido, o tempo que eu ganhei aqui no escritório com inteligência artificial foi enorme. Orientação é fundamental com inteligência artificial ou contexto. IA não funciona sem contexto. Isso não é necessariamente um problema, né? Eu não diria que é um problema da IA, mas a nossa parte, o mínimo que a gente tem que fazer é dar contexto para a inteligência artificial. Item B, a inteligência artificial alucina em algumas ocasiões. Isso é muito complexo para tratar aqui, mas a inteligência artificial ela tem um limite de memória contextual. Significa que, se você colocar um PDF, que é um processo inteiro, por exemplo, para IA interpretar, aquilo vai encher o contexto dela, o contexto de memória dela. Então, às vezes, você tem que selecionar. Vou colocar só a inicial, a contestação e a sentença, ou, enfim, pensar quais são os documentos relevantes do processo para você entregar para ela. Hoje, eu diria que o ChatGPT, em termos de páginas de PDF, ele tem uma memória contextual de mais ou menos 250 páginas. O Gemini consegue um pouco mais. Só que toda inteligência artificial com contexto demais, ela também começa a te entregar resultados fora do que você está buscando. Então, contexto é algo que você sempre tem que dosar. É necessário que ela tenha contexto. Contexto demais é ruim, tá? E contexto demais pode criar problemas com a memória textual da inteligência artificial que você está usando. Todas as IAs têm limite de memória contextual. Aí talvez vocês se perguntem assim, Pedro, mas como que ela consegue ter toda a inteligência da humanidade, digamos assim, todas as enciclopédias do mundo a IA conhece, sendo que ela tem esse limite de memória contextual? Porque o limite é para você. Você, usuário aqui do andar de baixo, você tem limites. O usuário consumidor, digamos assim. Claro que se eu chegar com o meu computador e espetar ele lá nas super máquinas do Google para utilizar a IA direto do Google, é óbvio que o meu limite de contexto vai ser um limite infinito, tá? Mas no nosso uso esse limite existe. Item C, isso aqui é muito complexo também, mas é algo que é muito legal trazer isso aqui para vocês, às vezes a pessoa não entende. Já deu alguma demanda para o GPT que no meio do caminho você deu a demanda, deu uma orientação, achando que estava certo,
No meio do caminho você descobre que não estava certo, que a orientação que você deu para o GPT estava errada. O GPT tem extrema dificuldade em entender que ele tem que dar um passo atrás. Por quê? Não é só pelas orientações contraditórias que realmente ele se embanana todo, mas é porque existe algo no GPT que é a prevalência e vinculação ao interesse do usuário. Aqui eu estou falando especificamente com relação ao GPT. Se você falar para ele que ele tem que fazer um habeas corpus, porque a conduta de um determinado denunciado ela é uma conduta atípica, tá? E você defende a tipicidade a todo custo e você pode estar absolutamente errado. O GPT não vai contra o usuário. Ele necessariamente vai tentar atender a demanda do usuário tal como ela foi formulada. Isso para nós é ruim, no sentido de que ele não vai trabalhar aqui como seu tutor, ele não vai te corrigir. E eu já tentei fazer isso até a nível de programação do perfil da inteligência artificial. É muito difícil fazer o GPT dizer isso. Existem mecanismos que estão nos prompts e na forma como você dá contexto para IA que você pode usar da inteligência artificial para saber se a sua estratégia ou sua tese será ou não será vencedora, se ela tem ou não tem pertinência. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas uma vez que você deu o contexto, já falou para ele seguir um determinado caminho, o GPT, por exemplo, ele vai até o fim, tá? O Gemini já tem um pouco mais de flexibilidade. O Gemini, em algumas situações, ele corrige o usuário, tá? Então, cuidado com isso. Prevalência e vinculação ao interesse do usuário. E aí, aqui eu também diria que não é um problema da IA, mas é um problema nosso no uso da IA, né? Não utilizar o prompt correto. Eu já acreditei que prompts não tinham o efeito todo que a internet diz que tem. E hoje em dia, eu acho que realmente muitas vezes as pessoas exageram no prompt, porque o prompt também cria vinculações da forma como a IA vai te entregar. E como a IA ela evolui mais rápido do que a gente é capaz de evoluir os nossos prompts, tá? Sendo bem franco, eu acho que a gente tem que ter um padrão de como conversar com a inteligência artificial, mas a gente não deve ter prompts rígidos. Mas entendam os prompts como procedimento de como abordar a inteligência artificial. Você tem que criar o seu procedimento. Nós aqui no Pacheco Reis, nós temos alguns para diversas situações, tá? E a gente percebe que rigidez demais no prompt é ruim, mas não ter prompt, não ter um procedimento de abordagem da inteligência artificial também é muito ruim, ok? Item 3, aí a pergunta do vídeo, né? Os advogados serão substituídos por inteligência artificial? Pessoal, nossa experiência aqui no Pacheco Reis é que a inteligência artificial, ela no mínimo dobrou a entrega dos nossos advogados e da nossa equipe. No mínimo dobrou. Eu tenho pessoas que triplicaram produtividade e algumas pessoas até quadruplicaram produtividade. Em algumas semanas, eu já cheguei a pensar que sem inteligência artificial eu não ia dar conta da quantidade de demanda que nós temos aqui. Se não fosse a inteligência artificial, com certeza nós estaríamos fazendo hoje um processo seletivo para contratar pelo menos mais 2 pessoas para o escritório. E graças a Deus, a inteligência artificial nos proporcionou trabalhar mais e melhor. E quando eu digo trabalhar mais, é produzir mais. Às vezes eu fico feliz que o advogado terminou as tarefas dele, tendo embora daqui 5 horas da tarde para tomar sorvete com a esposa, ou então e ficar com a família. Isso para mim é perfeito, é isso que eu quero. Que as pessoas produzam e entreguem e que consigam diminuir o tempo líquido de trabalho deles usando ferramentas inteligentes, tá? Nesse sentido, pessoal, se a gente pensar que aqui no escritório um advogado com IA trabalha 2 ou 3 vezes mais, nesse sentido sim, a IA está ocupando espaços que poderiam ser ocupados por outras pessoas ou por mais mão de obra, tá? Eu não acredito na substituição da profissão do advogado de forma alguma. Mas que o mercado vai ficar mais difícil do que já é, com certeza a gente pode esperar isso, tá? Saber utilizar a inteligência artificial vai ser um imperativo daqui em diante, né? Aqui no item B do item 3. E com certeza, eu não sei se vocês vão lembrar, porque aí depende muito da idade de quem está falando comigo, mas eu lembro que o processo judicial eletrônico, ele foi implementado em 2000... Bom, aí depende do lugar, né? Mas aqui em Minas, aqui na nossa região, ele começou a ser implementado em 2015. E muitos advogados até hoje não sabem lidar não só com o processo judicial eletrônico, mas com as ferramentas que
que são necessários hoje em dia para exercício da profissão. Tem advogado que não consegue fazer audiência online, tem extrema dificuldade, precisa de ajuda. E eu entendo, a gente vai ficando mais velho, é difícil realmente a gente aprender coisas novas, coisas que não são, entre aspas, da nossa geração. Eu diria que hoje em dia a gente não é permitido esse capricho mais. Não existe aquilo que é e aquilo que não é da sua época. Você tem que adaptar a tudo, porque você precisa se adaptar às necessidades do mercado. Você não tem alternativa. E o mercado hoje em dia ele vai mudando com muito mais velocidade do que mudava antes. Então é necessário sim que a gente se adapte. Se não houver essa aptidão de adaptação, esse profissional vai ser segregado pela inteligência artificial. Daqui a alguns meses, anos, daqui a poucos anos eu diria, vão haver aqueles advogados resistentes ao uso de IA. Já existe, falando que isso é um absurdo, que gosta de sentar e de ler o processo. Pessoal, assim, eu acho que onde eu desempenho a minha melhor função é analisando e traçando estratégias processuais. Eu gosto de ler e entender o processo. Muitas vezes, com o auxílio da IA, eu estou aprendendo e eu estou vendo as coisas sob uma ótica diferente. Isso não significa que o meu trabalho está sendo substituído, ele está sendo aprimorado, porque eu penso numa tese para um determinado cliente, aquela tese pode ter pertinência, e a IA me aparece como uma solução intermediária, uma solução alternativa, e às vezes eu posso conjugar as duas coisas. Então isso é muito importante. Quem não souber inteligência artificial e não souber aplicar isso na advocacia, vai ser engolido pelos advogados que sabem. Porque usar a inteligência artificial para contestar um processo é uma dádiva, é excepcional. Último ponto aqui para a gente encerrar. Quais são as vantagens do advogado que vai aprender a usar IA? Aqui, o item 4 aqui eu faria uma correção. Quais são as vantagens do advogado que vai aprender a usar IA hoje? Porque hoje, as próximas gerações, algumas que já estão entrando na faculdade agora, eles já estão aprendendo direito com inteligência artificial paralelamente. A inteligência artificial vai modificar a forma com que as pessoas estudam. As pessoas vão estudar diferente, vão estudar com IA. Existe uma ferramenta do Google que é excepcional para isso, que chama Notebook LM, porque você joga um livro inteiro lá dentro e você dialoga com a IA sobre o livro. É um negócio assim, extraordinário. Nós temos um projeto de implementação do Notebook LM aqui dentro do Pacheco e Reis, talvez em algum momento eu traga isso para vocês. As próximas gerações já vão ser gerações que aprenderam direito junto com IA ao mesmo tempo. E claro que eles vão ter alguns, não vou dizer vantagens, mas alguns diferenciais competitivos. Esses diferenciais competitivos, porém, eles podem ser bons ou ruins. Talvez no uso de IA vão aparecer vários gênios aí da advocacia utilizando IA. Mas você, advogado, que está aqui comigo hoje, já é formado, você aprendeu a advogar antes da inteligência artificial. Você sabe direito antes da inteligência artificial. Os novos advogados e os demais profissionais no geral que utilizam IA, eles vão ser IA dependentes. Significa que eles vão ter que aprender a fazer petição inicial sem inteligência artificial na faculdade? Claro, mas eles jamais terão um número de petições iniciais ou contestações ou recursos feitos como a gente faz, como a gente já fez, no teclado, à mão, né? Naquele trabalho mais artesanal da advocacia. E isso te dá também uma vantagem competitiva, uma maldade que talvez esse profissional não vai ter, porque ele vai virar IA dependente. Você não vai ter essa dependência. Se amanhã banirem a inteligência artificial do país ou proibirem na advocacia, você quiser fazer a escolha de voltar a fazer petições à mão ou artesanalmente, você consegue fazer isso sem problema. Talvez os novos profissionais não consigam, né? Não é algo que eu acho que aconteça, mas eu acho que para quem está aprendendo a inteligência artificial agora, isso vai ser uma vantagem competitiva, saber os dois vetores possíveis da advocacia. A advocacia 100% pensada pelo profissional, pelo advogado, e a advocacia exercida com o auxílio de uma inteligência artificial. E o último item aqui, pessoal, você terá skills que a advocacia sem muletas desenvolveu e que a futura geração talvez não desenvolva. Pessoal, cada vez mais a gente vê uma advocacia de escritório, uma advocacia que não vai ao fórum, que liga por telefone, que manda mensagem no WhatsApp da vara, mas que não vai lá sentar para conversar com o juiz, para entender quais são os elementos humanos daquele julgador e que a gente sabe que influencia muito, né, um determinado julgamento. E a próxima geração tende a ser uma geração cada vez mais dentro do escritório. E acho que nós que conseguimos transitar entre diversos aspectos dessa profissão, um aspecto
da última década, digamos assim, e um aspecto da próxima década, a gente tem muito construir de vantagem competitiva no mercado. E por fim, pessoal, a última frase aqui, a sobrevivência é do que se adapta, né? Ou como dizia o Charles Darwin, né? Survival is for the fittest, para aquele que se adequa melhor às novas exigências de um determinado ambiente. É isso que a gente precisa fazer. Obrigado pela atenção de vocês até aqui, fique com a gente aqui no canal, curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal para você conseguir ver os próximos vídeos. A gente está se dedicando bastante a esse novo projeto e a gente espera que a gente sempre traga assuntos bem relevantes aqui para vocês. Um abraço a todos.